Paz, Fafá. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Olha só. A paz aos irmãos. Vamos se achegando. Que hoje é dia, né? Também de louvar a Deus, de ouvir um pouco da palavra do Senhor, de louvar, né? E é um prazer tê-los aqui. Olha, rapaz, Marcelinho, Marcelo Rocha. Ô, rapaz, eu tava conversando com o Lucas hoje. Muito bom tê-los aqui. Oh, que bênção, rapaz. Marcelo Rocha foi meu percussionista há muitos anos, hein, Marcelinho? Ei, que privilégio, rapaz, tê-los aqui. Muito bom. Tocar catedral. Já toquei muito, hein, Marcelinho? Tô enferrujado, cara, tô enferrujado. Oh, rapaz, que bom tê-los aqui, muito bom. Então nós vamos começar, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, né? Quero dizer que é um prazer sempre para nós estar falando das coisas de Deus, né? Comentando com os irmãos e compartilhando sobre Deus, sobre tudo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que Ele há de fazer na nossa vida, né? Porque nós, desde a hora que nós acordamos de manhã, nós temos a plena certeza de que o Senhor é bom e a bondade dele nos alcança, né? E podemos passar muitas vezes algumas situações difíceis, por alguns caminhos apertadinhos, cheios de dificuldade, mas nós temos a plena certeza que o Senhor é conosco, não é? Nós temos a plena certeza de que Ele está nos ouvindo, de que Ele está conosco, de que Ele está presente ao nosso redor, nos cuidando, né? Cuidando de nós, guiando os nossos passos, protegendo a nossa família, né? Marcelo acabou de ser papai faz pouquinho tempo, né? É uma bênção, né? E Deus está cuidando da nossa família, graças a Deus, num período tão difícil, mas Deus tem cuidado de nós. Oh, que bênção é tê-los aqui, né? Vamos orar ao Senhor e depois nós vamos cantar um pouco, né? Entoar louvores ao nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nesta hora, ó Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja neste lugar, ó Deus, nesta casa onde esta mensagem está sendo, ó Deus, transmitida. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançar os corações, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo, ó Deus, proteção, trazendo saúde àqueles que precisam. Que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar nos corações do ouvinte que vai estar, ó Deus, acompanhando, ó Deus, esta noite, a Tua mensagem para nós. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, transmitir aquilo que eu não consegui através da mensagem, fazê-los entender a vontade, ó Deus, boa e agradável do Senhor. Obrigado por este privilégio, ó Pai, porque a tecnologia nos dá este privilégio, ó Deus, de entrar nas casas, de entrar nas famílias, ó Pai, com a mensagem do Senhor. E que, ó Deus, esta mensagem possa transformar, possa trazer segurança, possa trazer paz, possa edificar, Senhor, a vida dos irmãos. E que eles possam, ó Deus, entender a soberania do Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e Tua bondade, ó Deus, dura para sempre. Nós oramos agradecidos, ó Pai, crentes, ó Deus, na Tua resposta de amor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que não se esconde do seu povo. O Senhor está sempre atento às nossas súplicas. Obrigado pelo Teu amor e fidelidade, no nome de Jesus. Glória a Deus, né? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei
forças que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim, habita em ti. Vem renovar minha mente em querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Glória a Deus. Nas asas do Espírito nós podemos alcançar lugares altos, meus irmãos. Na dependência do Senhor, né? Nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, nós podemos alcançar lugares altos. Lugares que jamais, né, sonharíamos em estar. E Deus pode nos levar até esses lugares. Até o trono da graça do Senhor, até a presença do nosso Deus, ao encontro dele, nas asas do Espírito, né? Como nós somos a igreja de Cristo, nós somos a família de Cristo, né? E a palavra diz que ele já não nos chama mais de servos, né? Nós somos amigos do Senhor, né? E como uma família, né? Nós queremos dedicar a nossa vida, né, no amor ao próximo, servindo a Deus junto da congregação, né, que é importante, porque quando um cai, o outro está lá para levantar, quando um precisa de ajuda, o outro está lá para socorrer, né? Então essa unidade, né, da igreja, ela é muito importante, né? Nós recebemos um novo coração do Senhor. Um coração que ele está disposto a amar, um coração que está disposto a perdoar, um coração que não vê as pessoas como, né, seres extremamente pecadores e merecíveis da vingança de Deus, mas como família nós vemos o irmão como merecedor da graça do nosso Deus.
do perdão, da salvação por Cristo, né? E esse louvor diz: recebi um novo coração do Pai. Se você recebeu um novo coração de Deus, então louve, né? E diga como é importante você na minha vida. Você não fez isso hoje para alguém, né? Você não disse para alguém hoje: olha, você é importante na minha vida, né? Você é algo fundamental na minha vida, é um presente de Deus para mim. Então essa é a oportunidade, né? Vamos louvar ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Se você ainda não falou para alguém esta noite, hoje, né? Se você tem vontade aí de falar, diga para esse alguém: você é precioso para mim. Deus o colocou na minha vida para me abençoar. Você é uma bênção na minha vida, né? Hoje nós temos, irmãos, muita palavra de julgamento, né? Muita palavra de dor, né? Muita palavra de crítica. São muitos pesos, né? Que as pessoas
tem colocado uns nos outros, e vamos deixar isso de lado. Vamos declarar para o irmão: olha, você é precioso na minha vida, o Senhor te colocou perto de mim para abençoar a minha vida, e você é uma bênção para mim. O esposo, quando olha para a esposa, diz: você é uma bênção na minha vida, o que seria de mim sem você? E quando a esposa diz: olha, Deus foi muito bom comigo quando me deu você por parceiro, por companheiro, você é uma bênção na minha vida. E quando os pais dizem para os filhos: você é um presente de Deus para mim, eu amo você. São essas as palavras que devemos pronunciar, meus irmãos, para o nosso próximo, para aqueles que moram e aqueles que trabalham conosco, ainda que muitas vezes seja difícil fazer isso, mas que nós venhamos ser pessoas de palavras de Deus para a vida de alguém, Hoje eu estava meditando, meus queridos, sobre algo muito precioso para nós, E tão difícil de se ver hoje, Nos últimos tempos, a Bíblia diz que o amor de muitos iria se esfriar, mas não só o amor. Eu acredito também que hoje a fé está muito abalada, A nossa fé, por hora, dependendo do que a gente está vivendo, ela se abala, ela se abate, E qual é a receita de Deus? Quais são os exemplos que nós temos dos grandes homens de Deus que venceram pela fé? Porque a fé é algo que nós não conseguimos ver, E ela vem de Deus, é Deus mesmo, através do seu Espírito Santo, quem coloca em nós a fé. E para que serve a fé? Qual é a intenção da fé? O porquê devemos ter fé, Então eu separei o texto aqui para a gente meditar nessa pequena mensagem que Deus tem para nós esta noite, Então nós vamos meditar em alguns versículos e vamos pensar um pouco como estamos vivendo e como estamos executando a nossa fé, para que então Deus possa nos abençoar, Deus possa abrir os céus, e derramar sobre nós as bênçãos deles, porque Deus não está, e Deus não é um Deus de mão encolhida para que não possa abençoar. Ele está atento às nossas preces, Eu separei o primeiro texto, meus queridos, eu coloquei até lá no anúncio sobre a live, Hebreus no capítulo 11, onde nós temos a galeria dos heróis da fé, homens espetaculares. E a Bíblia diz que homens que a terra não era digna de tê-los presente nela, E nós vemos em Hebreus 11 a galeria e por que esses homens tiveram tanta fé e como eles foram marcados na história do cristianismo e como eles foram por Deus reconhecidos, Então, o versículo 1 de Hebreus, nós vamos ler Hebreus 11, de 1 a 6, diz assim: ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se a gente pensar por essa informação aqui, se a gente olhar esse texto, parece difícil entender, A fé é a certeza da coisa que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, eu estou dizendo que eu tenho certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer, e eu provo o que eu ainda não vi. Mas de que forma isso acontece? Como é que isso acontece dentro de nós? Primeiro, nós temos que entender algo muito importante sobre a fé, A fé, ela existe e ela nos é dada por Deus, Sem Deus na nossa vida, sem o Espírito Santo conosco, nós não conseguimos agradar a Deus de forma nenhuma. E a fé é um item essencial para que nós possamos agradar a Deus, porque sem fé, mais na frente nós vamos ver, é impossível agradar a Deus, Então a fé, ela existe para que nós possamos, agradar a Deus. E de que forma?
pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível, né? Nós cremos que Deus é o criador de tudo. E como cremos se nós não estávamos lá? Né? Hoje eu estava vindo, a Ana foi me buscar no serviço, e quando Deus fala conosco, Ele completa a sua obra, né? O pastor Valvassoura estava falando sobre o Espírito Santo, né? E ele falou algo muito interessante, né? Que às vezes, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma do Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo estava na criação, ele estava em todo o processo, na caminhada de Cristo, e ele aprofunda em dizer que o Espírito Santo é quem testemunha dentro de nós sobre essas coisas que não vimos, mas cremos pela fé. Então é o Espírito Santo de Deus quem diz para mim, é verdade que ele criou o universo. E o meu espírito entende quando eu deixo que ele trabalhe na minha vida, quando eu estou em comunhão com Deus, andando com Deus, quando eu me dedico nessa comunhão com o Senhor, eu começo a experimentar a fé e o sobrenatural de Deus, que é Espírito, na minha vida. Então isso se torna real, e a fé é algo que vai me mover, que vai me motivar a avançar, a conquistar as coisas que eu ainda não conquistei, que ainda para mim não é real, mas pela fé eu já estou vendo isso acontecer na minha vida, né? Pela fé, né? Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, né? Quando Abel, o irmão de Caim, vai oferecer a Deus a sua oferta, ele pega do melhor que ele tinha, né, para agradar a Deus, e ele crê. De que forma que Abel cria, né? O que aconteceu dentro do coração de Abel para que ele viesse a crer que aquela oferta iria ser aceita por Deus, né? Então ele tinha fé, ele tinha certeza, porque o Espírito de Deus falava com ele, ministrava ao coração dele, né? Então, mesmo depois de morto, Abel ainda nos traz uma mensagem, né, de que se nós fizermos o nosso melhor para Deus, nós seremos aceitos por Deus na nossa oferta ao Senhor. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então veja só, grandes homens na história tiveram experiências extraordinárias com Deus por meio da fé. Eles criam que Deus era real e que Deus era a única fonte que eles tinham de suprimento para poder saciar o vazio em que todo homem tem antes de conhecer a Deus. Eles criam que Deus era suficiente para suprir todas as necessidades que eles viessem a ter. Eles criam que Deus os amava, que Deus queria um bem. E eles se dedicavam na sua fé e insistentemente viviam uma comunhão com Deus. E olha só, o exemplo de Enoque foi arrebatado, não viu a morte, né? Pois ele cria e recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam, né? Como eu digo que eu tenho fé se eu não creio que Deus pode me abençoar? Se eu não creio que Deus é galardoador? Se eu não creio que Deus abençoa aqueles que estão buscando? É necessário que eu creia. É necessário que eu execute a minha fé para com Deus.
né? Então, nós vemos hoje, de certa forma, a fé, ela tem sido, por alguns, né, por algumas pessoas, deixado de lado. As pessoas têm duvidado muito, as pessoas têm, mediante as tribulações que passam, os problemas que passam, desacreditado de Deus, né? A fé tem sido abalada, né? E nós podemos perceber que, como Jesus fala, os últimos tempos virão, né? Em que não suportarão a sã doutrina. E a doutrina dos apóstolos é baseada na fé em Deus, na fé em Cristo. E qualquer coisa parece que hoje é motivo de nós deixarmos a comunhão do Senhor, de nós deixarmos a comunhão dos irmãos, e nós dizemos, eu posso e eu consigo, eu não preciso, né, estar na comunhão da igreja, eu não preciso estar na comunhão dos irmãos, porque isso não precisa mais. E nós não temos fé que na comunhão, na congregação dos santos, Deus opera. Nós deixamos a nossa fé de lado e ela se abala muitas vezes por qualquer coisa. Passamos por um problema financeiro que abala a nossa família e muitos abandonam. Abandonam o barco e vão embora. Os maridos deixam as suas esposas com os filhos e vão embora. Os crentes em Deus deixam de confiar na palavra do Senhor. Nós deixamos Deus de lado, né? E vamos aventurar a vida no mundo, porque a nossa fé foi abalada. Mas no que consiste realmente a fé? Como temos executado a nossa fé? Hoje eu estava comentando com um colega de trabalho, e eu perguntei para ele o que é fé para você, né? E nós começamos a discutir o assunto e vemos hoje que às vezes as pessoas confundem fé, né? A fé, por exemplo, eu só acredito em Deus se Ele operar em mim um milagre, né? Por exemplo, eu tenho um câncer e eu oro a Deus e eu digo, eu tenho fé que Deus vai me curar, e de repente eu não sou curado, né? Eu tive pouca fé ou Deus que não tem poder, né? Então nós confundimos as coisas. Nós temos que entender que eu tenho fé para agradar a Deus, eu tenho fé para louvar a Deus, eu tenho fé para entender que Ele é suficiente na minha vida, eu tenho fé para entender que Ele é soberano, eu tenho fé para entender que a graça de Deus já me conquistou, Cristo morreu por mim, e é real, e Ele trouxe para mim a vida eterna. Então a fé é algo que vem para nos mostrar que a vida vindoura, a vida eterna, ela é concreta, ela é real e ela é para nós. Que Deus nos ama, a fé vem para que eu acredite que Cristo morreu na cruz por mim e que Ele me ama e Ele quer salvar a minha alma. A fé existe para agradarmos a Deus e não para receber de Deus um milagre. As pessoas confundem. Eu tenho fé que se eu comprar um carro eu consigo pagar e o salário está todo comprometido com outras coisas, aí compra o carro e não paga. Aí depois vai dizer que alguém diz, você não disse que tinha fé, né? Você não disse que a sua fé era forte, que você ia conseguir, né? E as pessoas se frustram com isso. Mas precisamos entender, meus irmãos, a fé existe para que a glória de Deus se manifeste em nós através do seu Espírito, trazendo salvação. Porque o interesse de Deus, o maior interesse de Deus para nós é a salvação da nossa alma. É o livramento da nossa alma, né? Outro texto muito interessante que eu li, né? Foi quando Lázaro morre, né? E aí chega a notícia para Jesus de que Lázaro tinha morrido. E ele sai ao encontro de Lázaro depois de 4 dias, né? E quando ele está a caminho, a irmã de Lázaro vem naquele
Os irmãos sabem a história, chorando, e dizem, mestre, se você estivesse aqui, ele não teria morrido, né? E é uma frase que Jesus fala, muito poderosa, que serve para nós em várias diretrizes, para nós pensarmos, nós precisamos meditar, meus irmãos. A fé, ela existe para que eu possa agradar a Deus e crer que Ele vai me abençoar com bênçãos eternas, que é a salvação. A permissão de Deus sobre as bênçãos materiais, né? E a vontade soberana de Deus sobre a minha vida, ela é exercida eu tendo fé ou não, porque Ele é Deus. Precisamos entender que Ele é Deus e Deus é soberano. E pela fé nós cremos que a vontade de Deus para mim, ela é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos aceitar isso. Colocar em nossa mente, olha, Deus é bom o tempo todo, eu creio em Deus e Ele é suficiente para mim. E a minha fé está baseada naquilo que Ele é e não naquilo que somente Ele pode fazer por mim. E Jesus responde para ela assim, eu não te disse, se creres verás a glória de Deus. Por que ela não creu? Porque Lázaro morreu, né? Então veja, a fé estava condicionada apenas na cura da doença e não na ressurreição de Lázaro. Ora, mas Cristo era suficiente para trazê-lo de dentre os mortos. Mas ela não creu, ela cria até o ponto dele ainda estar doente e não morrer. A nossa fé precisa estar baseada naquilo que Deus pode fazer e que está além do nosso entendimento. Precisamos crer que Ele é suficiente para operar na nossa vida algo que nós não conseguimos entender e que a nossa mente ainda não é capaz de raciocinar. Ele não opera somente quando eu estou doente e traz a cura, mas se eu morrer e Ele quiser me ressuscitar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, né? O sobrenatural de Deus não depende da nossa fé. Porém, para experimentarmos tais acontecimentos, temos que crer que Ele pode operar, né? O que está além do nosso entendimento. É impossível agradar a Deus sem ter fé. É impossível dizer a Deus, eu te adoro, mas eu não tenho fé em Deus, que essa adoração está chegando até a presença do Senhor. Eu preciso crer que Ele é real. Eu preciso crer que Ele é por mim, que Ele está do meu lado, né? Gênesis 12, de 1 a 4. Nós vemos o relato do pai da fé, né? E eu estava compartilhando com o Jefferson de Jesus, né? Um abraço aí para o Jefferson de Jesus e a família, né? Eu estava compartilhando com ele, eu perguntei para ele assim, por que Abraão, né? Por que Abraão foi nomeado como o pai da fé, né? Por que Abraão foi nomeado como o pai da fé? E eu fui ler o texto, né? E Gênesis vai discorrendo a criação e chega no capítulo 12 e diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, veja só, Abraão até então não tinha ouvido falar de um Deus que falava com homens tão claramente. Abraão não tinha a ciência do Deus da criação, quem ele era de verdade, de fato. E de repente o Senhor aparece a Abraão e manda ele sair da terra dele, de perto dos parentes, da casa do pai dele, para um lugar que ele ia mostrar ainda. Então veja só, que fé, que homem espetacular. Ele creu em alguém que ele não conhecia, ele depositou a confiança da vida dele, e o texto diz, né? Continue, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha isso, que lindo. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã.
Veja só, ainda leva parente com ele. Não somente ele crê em Deus, ele crê naquela mensagem de abandonar tudo, de deixar tudo para trás, mas ele convence, né, a Ló a ir com ele. Então, meus queridos, nós vemos o quanto a fé é importante. E depois nós vamos ver, lendo o texto, se você quiser ler na sua casa, quem foi realmente Abraão e o que Abraão conseguiu através da fé que tinha em Deus, através do coração dele aberto para a mensagem do Senhor. Nós vemos que Abraão foi um homem de sucesso. Abraão foi um homem que venceu os limites, passou por problemas, passou por várias dificuldades, porém a fé dele não foi abalada, porque ele estava crendo que aquilo que ele estava fazendo lhe traria bênçãos eternas. Não estava condicionado àquilo que ele conseguia imaginar. Nós vemos para frente a promessa a Abraão de Isaque, e nós vemos a tamanha fé de Abraão, quando Deus pede em sacrifício Isaque a Abraão. E Abraão sobe no monte, Abraão oferta a Deus aquilo que por promessa ele tinha ganho. Então nós vemos que a fé é algo que agrada ao Senhor, quando nós cremos e depositamos a nossa confiança que Deus pode fazer aquilo, que muito mais do que pensamos ou pedimos, Ele se agrada. Deus requer de nós, né, uma confiança total nos planos que Ele tem para nós. Agostinho diz o seguinte, que a fé verdadeira é você pegar uma folha em branco, como esta aqui, ó. Tá amassadinha a minha, né? Mas é você pegar uma folha em branco, assinar e você entregar nas mãos de Deus e dizer para Ele assim, agora pode escrever o que você quiser. E essa folha em branco ser a sua vida, ser a minha vida. Fé é quando eu deposito a minha vida nas mãos de Deus, no serviço de agradar ao Senhor, e eu digo para Ele, pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Eu farei tudo o que o Senhor pedir, porque eu sei que vai ser bom, agradável e perfeito. Meus irmãos, precisamos canalizar a nossa fé de maneira correta, né? Eu não posso ter fé em Deus só quando Ele faz um milagre na minha vida. Eu não posso acreditar em Deus e confiar em Deus só quando as coisas vão bem na minha casa. Nós temos que crer em Deus e ter fé que Ele trará o livramento muitas vezes quando o casamento está abalado, quando acontece um problema financeiro, quando acontece um desastre na família, a perda de alguém querido. Eu tenho que acreditar que Deus é suficiente na minha vida para trazer paz ao coração. Nós vemos esses últimos dias pessoas perdendo entes queridos, pessoas da família muito próximas, pessoas amadas, pessoas preciosas, e nós vemos que muitas famílias têm perdido os seus entes queridos. Meus queridos, nós temos que acreditar que Deus é suficiente para suprir as nossas necessidades, que nós veremos aqueles que partiram na glória na eternidade. Se eles partiram com Cristo, nós temos que ter fé que nós estaremos com eles em breve. Todo aquele que crê em Cristo acredita que Ele é Salvador. E a nossa fé precisa estar firmada em Cristo Jesus. Há um hino no cantor cristão, né? Muito antigo, que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, irei um dia. Com Ele está. Nós temos que crer. Veja só, grandes homens da Bíblia, grandes mulheres da Bíblia alcançaram a misericórdia de Deus pela fé, alcançaram graça pela fé, se colocar na presença de Deus e crer que aquele caminho que Ele está traçando para nós é bom. E muitas vezes estamos com a nossa fé abalada. Pai da fé, creu num Deus, Abraão, creu num Deus que jamais alguém teria apresentado para ele. Confiou nos planos de Deus que eram bons para ele. Eu tenho acreditado que os planos de Deus para mim são bons. Olha, eu não sei o que você está passando na sua casa. Eu não consigo ver, eu não sei qual é a sua situação financeira,
eu não sei qual é a sua situação de saúde, eu não sei o que se passa com seus familiares, mas eu acredito que Deus sabe e Ele se importa com você. Acredite que Deus está esperando o momento certo de que você entre em contato com Ele e diga: Deus, eu estou aqui, por favor, venha ao meu encontro, eu estou com o coração aberto, eu confio no que o Senhor tem para mim. Por favor, me dê as diretrizes de um novo caminho para a minha vida. Essa fé canalizada em agradar a Deus e servir a Deus, ela é uma fé genuína, que é baseada e fundamentada em Cristo Jesus. Precisamos entender, meus queridos, a nossa fé, ela não pode ser naquilo que só os olhos conseguem enxergar, que só as mãos conseguem palpar, que agrada aos nossos olhos. Tem gente, às vezes nós, canalizamos a nossa fé naquilo que é desejo meu. Eu tenho fé e eu peço a Deus e eu acredito que Ele pode me dar, Pensemos algo assim. Eu quero, quem joga na Mega Sena, eu tenho fé que um dia eu vou ganhar. Mas eu faço uma pergunta. Para que nós queremos ganhar na Mega Sena? Para que alguém quer ganhar na Mega Sena? Eu creio em Deus que Deus pode me abençoar, que um dia eu ganhe na Mega Sena, mas para quê? Eu creio em Deus que Deus pode me curar de uma doença terminal, mas por que eu quero ser curado? Eu tenho fé que Deus um dia vai me dar um carro bom, mas para que eu quero um carro bom? Então a nossa fé precisa ser para agradar ao Senhor. E Deus olha o nosso coração e sonda a nossa alma. E Ele percebe que a nossa fé está canalizada para um resultado pelo qual não será agradar ao Senhor. E então a gente se decepciona quando as coisas não acontecem. Nós ficamos frustrados, Quando Abraão acreditou no plano de Deus, ele vive a vida dele inteira para agradar ao Senhor, Quando os grandes homens da Bíblia deixam todas as suas deixam a sua vida para trás, a vida que tinham, e depositam a sua fé nas palavras de Cristo, os discípulos, como assim fizeram, foi para agradar a Deus, foi para cumprir na vida deles um desejo que Deus tinha para eles. Então, às vezes, precisamos pensar como eu estou executando a minha fé, porque a fé, ela é unicamente para a glória de Deus. Ela é para que possamos, agradar ao Senhor. Agostinho, repito, disse que a fé é dar a Deus uma folha em branco, que é a folha da nossa vida, e pedir que Ele escreva nela o que quiser. E confiar que Ele pode fazer. Então, nesta hora, você que está ouvindo esta mensagem, nesta hora você que está necessitado de alguma ajuda eterna do Senhor, nessa hora você que está precisando de um auxílio, de uma visita de Deus, de uma visita do Espírito Santo, eu quero dizer para você, canalize a sua fé, direcione a sua fé naquilo que Deus pode fazer na sua vida, para que você possa glorificá-lo, e você possa, e eu possa, e nós possamos devolver a Ele a honra e a glória que o nome do Senhor merece. Deposite a sua confiança em Deus, exerça a sua fé com fervor, lute. Se é no seu casamento que você precisa de uma bênção e visitação do Senhor, creia que Deus pode transformar a sua vida e a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos. Creia que Deus pode trazê-lo à presença dele e fazê-lo um grande homem, uma grande mulher de Deus. E que eles ainda vão dar muito orgulho para você. Creia que Deus pode transformar o seu esposo, não desista dele. Ore ao Senhor, invista na comunhão com Deus. Canalize a sua fé na transformação e na renovação da mente nossa, que vem do Espírito Santo, para que o ambiente na casa seja mudado, para que o ambiente entre o relacionamento, marido, mulher e filho, seja mudado. Se é no emprego, que Deus possa agir com autoridade,
né? E ele possa transformar, ele possa abrir o caminho para que você seja bem-sucedido no seu trabalho, mas que seja para a glória de Deus, que a sua fé seja fundamentada e unicamente para um retorno eterno para a glória de Deus. Então, se é na faculdade, que seja assim, se é em outras áreas da sua vida, exerça a sua fé para a glória de Deus. E você vai perceber que Deus vai agradar. Deus vai se agradar do seu empenho, né, do nosso empenho, do nosso desenvolvimento para com Ele. Então, meus queridos, era esta mensagem que eu queria para nós esta noite. Olha, ter fé em Deus é algo muito precioso. Confiar em Deus é algo que precisamos fazer todos os dias. Confiar que Ele é bom, confiar que Ele pode transformar as nossas vidas, confiar que Ele é galardoador, confiar que Ele nos ama, confiar que Ele tem uma morada para nós lá na eternidade. A nossa fé tem que ser fundamentada em algo eterno, porque a fé foi criada por Deus e Ele é eterno. Que o Espírito Santo consiga, né? E Ele consegue, né? Eu é que não consigo, que Ele faça você entender aquilo que eu não consegui fazer você entender. Que Ele pegue essa palavra, entre no seu coração e Ele consiga desenvolver durante o dia esta mensagem, né? Que você ore a Deus, né? Que você deseje os planos de Deus para a sua vida, canalize a sua fé de maneira correta. Você não vai se arrepender. Você vai ver que Deus, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida todos os planos que Ele tem para nós, né? Que esta noite possa ser uma noite de fé, uma noite de bênçãos, né? Independente da situação como esteja, creia, Deus é soberano, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós. Era esta mensagem que eu queria transmitir nesta noite, né? Eu estou fazendo as lives, né? Eu estou avisando os irmãos sobre os temas que nós vamos falar, né? E eu espero que você tenha entendido a mensagem, eu espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha recebido de Deus algo para a sua vida, né? Recebido de Deus uma mensagem no tocante, no íntimo do seu coração. Eu quero mandar um abraço especial para o meu tio Manuel, né? Ele é alguém muito, muito precioso para nós o amamos, né? Que o Senhor possa estar cuidando da sua vida, tio Manuel, de tia Helena, né? São pessoas espetaculares que cuidou da gente quando a gente era pequeno, né? A gente ia para casa de tia Helena, uma molecada danada, e fazia uma festa lá em família. Um abraço, tio Manuel, um abraço, tia Helena, e a todos que estão ouvindo, que Deus possa abençoá-los, né? E fica firme na fé. Não abandonem a sã doutrina, a comunhão dos irmãos. Não abandone, não deixe de lado de crer que, Ele nos ama. Ele está com o coração aberto e as mãos estendidas para nos abençoar. Vamos crer que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vai refletir diretamente na eternidade. E a gente vai se encontrar lá em breve. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Eu quero que você, aí onde estiver, direcione agora o seu pensamento a Deus. Direcione um pedido que você tem a Deus, qualquer um. E fale: Deus, eu agora quero canalizar a minha fé na sua vontade. Que ela seja feita e eu vou aceitar, porque ela é boa, agradável e perfeita. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Eu não quero o meu interesse mais agora ou o seu. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, obrigado, Senhor, por este momento, pela tua mensagem, ó Deus, de transformação da nossa mente no que condiz a respeito à fé. Deus, obrigado porque a fé é algo que o teu Espírito Santo colocou em nós e ela nos transmite e nos transporta direto à tua presença. Ela nos dá acesso à presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos grandes homens que viveram conosco, ó Deus, grandes homens que no passado estavam na terra,
Obrigado pelos nossos familiares. Ensina-nos a ter uma fé sadia e firme no Senhor, confiantes, ó Deus, e crentes que o Senhor há de operar a vontade permissiva e boa, agradável, perfeita na nossa vida. Nos leva aos caminhos do Senhor, nos transporta, ó Deus, aonde quer que o Senhor, ó Deus, queira que nós venhamos estar. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Protege aqueles que estão ouvindo esta live, que o Senhor entre na casa de cada um neste momento, trazendo paz, aonde estiver intriga, que o teu Espírito Santo neste momento faça uma visita em cada coração. Porque nós cremos e a nossa fé, ó Deus, é fundada num resultado eterno de paz e de harmonia contigo. E a presença do Senhor, aonde chega, ó Deus, dissipa todo o mal. Obrigado pela tua mensagem esta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero agradecer a todos, né? Fiquem na paz, na presença do Senhor e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.